No Mais Notícia de hoje, a tradição de Maringá em festas caipiras. Tem também dicas de segurança na internet. Você vai conhecer a rotina de um médico legista. E descobrir quais são os direitos de um torcedor em um estádio de futebol. Eu sou Ederson Rising. Eu sou William Kaiser e o Mais Notícia está no ar. Especialistas americanos apontam que a doença de Alzheimer deve pesar cada vez mais na economia mundial. Atualmente, entre 24 e 37 milhões de pessoas têm a doença. Como o Alzheimer não tem cura, a estimativa é que até 2050 o número chegue a 115 milhões de pessoas. Os gastos com o tratamento foram de 604 bilhões de dólares somente no ano passado. E apesar de verbas para pesquisa, o dinheiro investido ainda é muito baixo. A gente sabe que na medicina existem diversas especializações, pediatria, ginecologia, oncologia, mas como será que é a rotina de um médico legista? William, isso é o que a gente confere agora no quadro Que Você Faz. O curso de medicina continua sendo o mais disputado em qualquer faculdade. Vista por muitos como a profissão dos sonhos, o esforço para fazer do jaleco branco o uniforme de todos os dias é desde cedo empenhado com muito esforço. Só que mesmo com tanta disputa, ainda existem campos carentes de profissionais. No quadro O Que Você Faz de hoje, nós viemos até o IML de Maringá para mostrar um pouco mais do trabalho silencioso da medicina legal, um pouco mais do dia a dia do médico legista. A medicina legal auxilia o trabalho da justiça, ajudando a solucionar as causas de mortes não naturais, que são aquelas causadas por assassinatos ou acidentes, por exemplo. Além de exigir um amplo conhecimento na área, é preciso também saber trabalhar com poucos recursos. Para você fazer medicina legal, necessita de um conhecimento bastante amplo de toda a medicina, tá? Porque você tem o entrelaçamento de várias especialidades que o médico legista tem que conhecer em todas as clínicas, pediatria, farmacologia, anatomia, cirurgia, enfim, todas elas para você conseguir fazer um laudo adequado. A medicina legal é uma especialidade auxiliar da justiça, é uma especialidade médica cujo fim básico é auxiliar a justiça. A gente baseia a ficção muitas vezes na realidade, a gente vê seriados, filmes lá fora, por exemplo, que existe uma equipe grande, recursos muito avançados. O que a gente pode ver que é de fato real e o que é ficção, trazendo para a realidade do Brasil, trazendo para a realidade de Maringá? Veja bem, parte do que eles usam lá não é ficção, é realidade. Eles têm um suporte técnico bastante adiantado e um suporte financeiro adequado. Nós aqui não temos estrutura e nem suporte financeiro. Temos o conhecimento. Veja bem, não temos gente suficiente para ir no local do crime, levantar material. Então, alguma materialidade de alguns crimes, de alguns acidentes, não são possíveis de ser levantados. Mas é bom, os seriados mostram que é factível você fazer um laudo bem feito, mesmo a gente não tendo os recursos necessários. Mas hoje, em 20 e poucos anos do curso de medicina aqui na UEM, de todos os alunos que passaram, não teve nenhum que quis fazer. Os legistas que nós temos, que são os antigos, que estão se aposentando, e os novos que não foram aqui da UEM. Para você ter uma ideia, aqui na UEM, aqui na cidade de Maringá, não tivemos nenhum legista ainda. O maior impasse é o financeiro. Os recursos financeiros são muito poucos, né? O salário para um médico legista deixa muito a desejar. Quando eu fiz o curso, o nosso salário seria o equivalente a um delegado. Hoje não chega a 20%. O nosso salário em relação ao do delegado não chega a 20%. Esse é o fator maior de que os que estão se aposentando, só não desistiram porque estão em fase final para aposentadoria. Nós temos médicos aqui que desistiram porque faltava aqui 10 ou 15 anos para se aposentarem, preferiram desistir do que esperar a aposentadoria. O meu maior trauma é criança.
Você vê um adulto acidentado ou um homicídio com um adulto, ele já teve uma fase da sua vida que viveu tranquilo. Mas criança, não. Criança sempre me choca. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu acho que todos têm medo da morte. Quem fala que não tem medo da morte está mentindo. Mas eu não temo a morte. Medo é muito subjetivo e relativo. Eu acho que ninguém quer morrer. Eu não digo que ninguém quer morrer. A gente sabe que um dia vai morrer. O importante é não saber quando. Mas é mais fácil lidar trabalhando com isso diretamente todos os dias? Veja bem, a gente, enquanto está trabalhando com a morte de outrem, é uma coisa. Quando a gente atende um familiar ou um ente querido próximo, a coisa mexe. O que a gente aprendeu ao longo desses anos é não se deixar se abater com a morte. Então a gente talvez tenha uma maneira de encarar a morte com um pouco mais naturalidade. Nós aqui tratamos todos com igualdade e um respeito muito grande com o ser humano morto. Porque o ser humano vivo, se ele não gosta do atendimento ou se ele se sentiu ofendido, ele vai procurar os recursos para sanar seu descontentamento. O morto não tem como isso. Então nós tratamos todos aqui como seres humanos, seja morto ou vivo. Não tratamos como cadáver, sim como ser humano, como eles merecem. O Comitê da Internet no Brasil divulgou recentemente os resultados da pesquisa TIC Domicílios 2010. Segundo dados do estudo, a proporção de casas brasileiras com computador aumentou de 2009 para 2010. De acordo com o comitê, o aumento foi de 9%. A pesquisa aponta também que há mais domicílios com computadores nas regiões Sul e Sudeste. No Nordeste, foi constatada a menor proporção. As invasões em alguns portais foram notícia nos últimos dias. O Mais Notícia conversou com especialistas sobre segurança em redes. Confira na reportagem de Daiane Wischneski. Quando falamos de segurança nos computadores, geralmente lembramos de internet. No final do mês de junho, o governo federal foi vítima do maior ataque virtual da sua história. Porém, existe uma diferença entre ataque e invasão. É o que explica o professor Dr. Flávio Bortolozzi. Os ataques ocorrem normalmente em computadores ou redes de computadores, como recentemente aconteceu, e na grande maioria desses casos o ataque não provoca uma invasão, ou seja, você não entra nos sistemas, há só uma sobrecarga nos sistemas e acaba derrubando os servidores. Por outro lado, as invasões é que acabam sendo perigosas, né? Quando você quebra o sistema e consegue entrar dentro do sistema para a busca de informações. Ataques são frequentes e não atingem somente órgãos públicos e empresas, pois estas instituições têm equipes de seguranças especializadas, o que faz do usuário comum o alvo mais fácil. As pessoas que usam a microinformática, o computador em casa, não se preocupam com a invasão. E a invasão ela realmente acontece de forma cotidiana, né? Através do seu e-mail, abertura de um downloading para música, programas que a gente recebe, instalações de softwares piratas. Estes programas, quando instalados em sua máquina sem o devido cuidado, normalmente trazem com eles outros programas que rastreiam a sua máquina na busca de informações pessoais, principalmente informações bancárias, senhas e por aí afora. Para se proteger desses ataques não é difícil, basta seguir algumas dicas simples. Um bom firewall, que é um sistema de segurança que os sistemas operacionais permitem, procurar instalar programas originais e não programas piratas. Além disso, pelo lado pessoal, é importante quando você, por exemplo, vá fazer alguma transação financeira, evite sempre de fazer qualquer tipo de transação numa máquina externa sua, numa lan house ou em qualquer outro lugar. E um outro ponto importante também é quando você for montar as suas senhas, que você for gerar as suas senhas, né? Evite que essas senhas sejam simples, né? Nomes, datas de nascimento, qualquer associação, né, à sua pessoa ou a família que possa ser deduzida facilmente a senha. Imagina você fazer uma combinação de 8 ou 9 algarismos aí em 40 ou 50 símbolos que você às vezes tem à disposição para criar uma senha. Quer dizer, uma senha bem elaborada, mais ou menos para quebrar ela, você ter uma probabilidade de ganhar uma mega sena acumulada, né? Um cuidado especial é com relação aos antivírus, né? Os antivírus são programas que normalmente ficam supervisionando a máquina. Quando da entrada de um vírus, esses programas normalmente detectam o vírus e normalmente eliminam.
Os sistemas, você instala ele semanalmente ou até diariamente, existem atualizações que vão justamente na direção de segurança. Portanto, é extremamente importante manter os sistemas operacionais atualizados. Quem não tomar esses cuidados pode ter seu computador usado por criminosos que aproveitam essa fragilidade para invadir e atacar. O governo anunciou novas operações para retirar mais de 1,5 milhão de toneladas de arroz do mercado. O secretário adjunto de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, explica que as medidas vão garantir a aquisição futura do produto e com preços mais elevados. Além disso, vai estimular a exportação. As medidas anunciadas vão acabar com o excedente da produção interna. Hoje existem quase 2,5 milhões de toneladas de arroz, que não serão exportados e nem consumidos no mercado brasileiro, conforme o balanço do governo de oferta e demanda. Ao todo, só este ano, o governo vai liberar mais de R$1 bilhão para a comercialização de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de arroz. As medidas atendem a mais de 25% de toda a produção nacional de arroz. Além disso, o governo está criando um grupo de trabalho que vai estudar os principais problemas do setor para evitar novas crises nas próximas safras. A seguir, você confere uma reportagem sobre as festas juninas. E os direitos do torcedor em um estádio de futebol.